Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estarão assistindo, então, a nossa sexta videoaula, tá? Sexta não, na verdade, são divididos em dois momentos, né? Então, nós já estamos no sexto módulo, tá? Videoaula do sexto módulo, parte 1. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Maribel e trabalho a disciplina de didática de filosofia com vocês. Até o presente momento, quem fez as gravações ou as gravações das videoaulas para vocês foram ministradas pela professora Sônia, e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante, tá? Que tenha sido bastante útil para vocês. E a partir de então, agora, esses últimos 3 módulos, né? Nós já estamos na reta final do nosso semestre, será comigo, tá bom? Nesse primeiro momento, eu gostaria de conversar com vocês, de falar para vocês sobre esse retorno da filosofia às escolas, tá? E aí os professores se confrontam com a questão que, segundo o Silvio Galo, são questões que levam os professores a se perguntarem o que fazer. E agora, o que fazer? Em sala de aula, ministrando filosofia. Tá? Como fazer? E também por que fazê-lo? São as questões que vocês podem encontrar no material complementar que estão lá nos módulos da disciplina, tá? Para vocês. Mas eu acrescentaria ainda uma quarta pergunta. Para quem fazer? Quem é o meu aluno? Para quem fazer? Bom, 2 justificativas para esse retorno, então, no material do Silvio. Ele coloca que o desenvolvimento a volta da filosofia à escola, né? Uma das justificativas é o desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes. E o outro é o caráter interdisciplinar da filosofia. Tá? Seria ela um elemento necessário, então, para promover a integração entre as diferentes disciplinas do currículo. Mas o Silvio Galo, ele critica isso porque ele diz que não é tarefa apenas da filosofia, como, por exemplo, desenvolver o senso crítico dos estudantes. Isso não é tarefa apenas da filosofia, tá? E nesse sentido, então, o Galo vê um problema. Nenhuma dessas justificativas, ele diz, afirma a filosofia por si mesma, por ela mesma. Tá? Ela está, no caso, nesse sentido, ela está sendo justificada como algo alheio a ela mesma, externo a ela. Tá? E, inclusive, quando ele fala da argumentação presente nos PCN do ensino médio, eles veem na filosofia uma preparação abrangente do indivíduo, fazendo parte de sua introdução no universo da cultura e das técnicas, para nele habitar. Esse é um trecho que eu estou citando do próprio material que vocês têm acesso, do Silvio Galo. Então, o Galo prefere apostar na filosofia como um fim em si mesmo. Entende? Bom, um outro ponto é que o estudante de ensino médio, ele necessita de 3 áreas do conhecimento humano que são fundamentais para a sua formação, tá? Que são as ciências, as artes e a filosofia. Cada uma dessas áreas do conhecimento humano é irredutível à outra e todas mutuamente se completam. São complementares, tá? Mas o que o Silvio Galo aponta é que os PCNs no ensino médio, tá, apontam a filosofia como um domínio crítico da cultura ocidental. Ele deixa bem frisado isso. Tá? Bom, filosofia enquanto dona de si. Bom, o processo educativo como formação humana minimamente precisa garantir aos estudantes
do ensino médio, no mínimo o acesso a essas 3 instâncias. E agora, quando estamos falando em conceitos, aí Silvio Galo diz que apenas a filosofia pode oferecer conceitos, estes conceitos. Se a filosofia se justifica em oportunizar aos estudantes a experiência do conceito, a possibilidade do exercício do pensamento, desse pensamento conceitual, então ela não pode ser mais um desfile daquilo que os filósofos pensaram pelos séculos afora. Nesse sentido, eu compartilho dessa concepção do Galo. Tá? Também sou da opinião, ou não sei se é da opinião, mas concordo com ele quando ele diz que a filosofia não pode ser apenas um desfile daquilo que os filósofos pensaram. E que nós, estudantes de filosofia ou professores de filosofia, temos que conhecer o conteúdo e ponto final. Tá? Então, a filosofia precisa ser útil, ela precisa estar engajada no nosso dia a dia, na nossa vida, buscando nos ajudar, nos auxiliar a construir uma sociedade mais digna, mais crítica, mais posso dizer para vocês, o mais compatível com o conhecimento que a gente busca ter, tá? Nós precisamos usar desse conhecimento para transformação social. E esse conhecimento, na nossa área, no caso, é a filosofia. Precisamos dos clássicos, precisamos conhecer os grandes autores, sim, e precisamos saber como usá-los, como a teoria desses pensadores podem nos ajudar a construir uma sociedade melhor para todos nós. Bom, a filosofia, como eu já disse, né, precisa estar engajada com o contexto atual, e ela só terá eficácia se colocar os estudantes em contato com a própria atividade filosófica, com a criação conceitual, mais do que com sua própria história. Mas como um professor pode convidar os estudantes a fazerem esse movimento? Como é que pode um professor mediá-los nesse processo, se ele mesmo não fizer? O professor não fizer esse processo. Como ele pode fazer em sala de aula com seus estudantes? Então, primeiro parte de nós, professores, né, fazermos esse processo. Para depois, então, convidarmos os estudantes a fazer esse movimento de conhecimento relacionado com a nossa prática, com o nosso contexto, tá? Bom, o professor de filosofia, então, é aquele que faz a mediação de uma primeira relação com a filosofia, que instaura um novo conhecimento, um novo começo. Para então, olha que lindo que é isso aqui. O professor de filosofia instaura um novo conhecimento, um novo começo, media essa relação do estudante com esse contato com a filosofia, para depois sair de cena e deixar que os estudantes seguir sua própria trilha. Como, por exemplo, dessa questão, a gente pode dizer, nos voltarmos a Sócrates e Platão. Tá? Após a morte de Sócrates, Platão, então, começa a sua própria trilha. Claro que não estou dizendo que todos os professores têm que morrer para os seus discípulos ou os seus alunos seguirem suas trilhas sozinhos, não. Mas o professor encaminha, orienta, ajuda a construir e depois sai de cena e deixa que o seu estudante, o seu aluno, não gosto muito do termo aluno, né, mas deixa o educando caminhar sozinho, chegar aos seu próprio conhecimento, buscar o seu próprio conhecimento, aplicar o seu conhecimento, realizar a sua trajetória filosófica. Tá? Depois, então, dessa pequena introdução sobre a filosofia, eu queria colocar para vocês alguma coisa sobre as tendências
tá? Pedagógicas. Os procedimentos de ensino e tendências pedagógicas. Que isso vai ser importante para o plano de aula de vocês, para a atividade prática de vocês enquanto professores de filosofia que serão, tá? Logo em seguida, esperamos. Então, foi possível perceber nesse período, até agora, que cada uma das tendências pedagógicas, elas têm procedimentos de ensino bastante característicos de cada uma delas, tá? E que servem de mediação para alcançar seus objetivos filosóficos e políticos. Cada qual usa de procedimentos específicos para atingir aqueles objetivos já esperados ou traçados por essas tendências, tá? Bom, a pedagogia tradicional, por exemplo, ela atribui ao professor o papel central do processo educacional. A exposição do conhecimento é tarefa apenas do professor. Ele detém o conhecimento. Geralmente sendo feita através de disposição oral. A proposta dessa tendência é direcionar o aluno, o educando, tá, para a sua formação intelectual e moral, tendo em vista, no futuro, obter uma posição individual. Uma posição individual na sociedade no qual ele está inserido. Bom, para isso, o direcionamento autoritário, tá? Da formação do educando. Para isso, esse tipo de comportamento autoritário é fundamental. Dentro dessa perspectiva, ou dentro dessa pedagogia tradicional, como nós já vimos ressaltado em outros momentos, na web também, e nas aulas presenciais, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, tá? E eu sempre coloco essa, porque a pedagogia tradicional foi uma das primeiras abordagens, né? Que começa lá no ensino, e eu sempre busco fazer uma aproximação quem não lembra, as pessoas que já têm a minha idade, ou mais ou menos parecido, assim, né? Na mesma época, nós vivenciamos essa pedagogia tradicional. E até os dias de hoje, a gente ainda se depara com profissionais da educação muito ligados a essa metodologia, tá? Então, às vezes, sempre que eu ando nos polos, visitando, conversando com vocês, fazendo as aulas presenciais, eu busco colocar essas questões e busco exemplos dessa pedagogia tradicional, né, em que o conhecimento está centrado na figura do professor, ele é autoridade. Então, sempre eu exemplifico com a questão da própria sala de aula, a parte física mesmo da sala de aula, já nos dá um destaque ao professor. A mesa já fica em destaque dentro da sala, onde o professor é a autoridade e os estudantes, no caso, são aqueles receptores do conhecimento que será transmitido pelo professor. Bom, já na tendência renovada, pedagogia renovada, no caso, né, essa tem seu foco em procedimentos de ensino que deem conta, por parte dos estudantes, dos meios circundantes e da experiência cotidiana. Bom, a proposta dessa pedagogia renovada é que o estudante deva desenvolver-se de modo espontâneo, feito no livro ali do Galo, diz que feito de modo... só um pouquinho que... Não, esse aqui, as tendências pedagógicas das quais eu estou falando, não foi do livro do Ciclo Galo, foi do Cipriano Carlos Lucchesi, que a professora Roberta vai disponibilizar para vocês, provavelmente agora no módulo 6, tá? Então, é dali que eu estou tendo esse amparo teórico aqui. E é ali que ele dá o exemplo, né, quando ele fala da pedagogia renovada, dessa tendência da pedagogia renovada, ele dá o exemplo que o estudante deve desenvolver-se de modo espontâneo, feito flor de jardim. Por isso, também a terminologia lá, jardim de infância, já vem disso, né? Que deve se proporcionar, então, ao estudante
esse desenvolvimento de modo espontâneo. Bom, se o mundo externo está aberto para o estudante, ele deverá ter recurso para aprender. Desse modo, podemos dizer que não cabe à educação ensinar às crianças conteúdos elaborados, mas sim fazê-los aprender a aprender. Esse é o papel do professor para essa abordagem renovada, tá? Assim, espontaneamente, a partir da vivência, né, produzirão o entendimento da realidade na qual eles estão imersos. Passando, então, para a tendência tecnicista, o centro da tendência da pedagogia tecnicista é a atenção aos meios instrucionais, que possibilitam o controle efetivo dos resultados. Bom, sua proposta é da eficientização da aprendizagem. Os meios instrucionais na pedagogia tecnicista não é gratuita. Ela está articulada com o entendimento teórico que lhe dá sustentação. Há mais ou menos na década de 70, até a década de 70, mais ou menos, nós tínhamos exemplos muito fortes dessa pedagogia tecnicista, que são os IFES, né? que não eram institutos federais, e sim foi o Cefet, e foi escola técnica, olha aí, ó, escola técnica, né? Então, essa pedagogia tecnicista até a década de 70, mais ou menos, no que hoje nós chamamos IFES, ela era bastante forte, exatamente, era o centro da educação da escola técnica, tá? Que depois passou a ser Cefet e agora é IFE. Mas, a partir dos anos 70, já foram introduzidas nessas instituições as questões relacionadas às humanas. Então, hoje, mesmo com a abordagem tecnicista, porque eles preparam, são cursos técnicos, eles já têm também mestrado em educação, mestrado profissional, né, em educação, tem outras, eles já têm também nos seus currículos a filosofia, faz parte hoje do currículo né, não é apenas tecnicista, não mais uma pedagogia apenas tecnicista, e sim outras abordagens eles instauram nas instituições dos IFES a partir dos anos 70 para cá, tá? Então, os estudantes têm todo um conhecimento, podemos dizer assim, completo, tá? As humanas estão presentes também nos IFES, agora nos institutos. Bom, depois passamos, então, a falar um pouquinho mais sobre a pedagogia libertária. Pedagogia libertária. A quem será que nos lembra? Pedagogia da libertação. Bom, utiliza-se do grupo de discussão, impedindo assim o papel diretivo do professor. Há uma intersubjetividade, há uma relação intersubjetiva entre professor e educandos. Bom, coloca o educador apenas como coordenador e animador cultural desse grupo. A pedagogia libertadora, ela está preocupada com que os estudantes adquiram consciência política da sua situação e que sejam capazes de reação e de luta contra uma sociedade opressora. Bom, pedagogia do oprimido. Paulo Freire. O que nas abordagens pedagógicas que a professora Sônia trabalhou, seria, então, a sociocultural, tá? Que ela está falando agora sobre isso nessas últimas aulas, nessas últimas videoaulas, tá? A parte 1 e parte 2 do módulo 5. Ela fala exatamente sobre a tendência sociocultural, que é a pedagogia libertadora do Paulo Freire. Bom,
Um outro ponto da tendência pedagógica é a pedagogia crítico-social. Está preocupada com a perspectiva de elevação cultural dos educandos, a partir da articulação entre o mundo vivido, tá, e a cultura elaborada. Ela utiliza procedimentos de ensino que possam viabilizar a retomada da vivência dos estudantes. Então, fazendo assim, nasce um novo conhecimento através do pensamento crítico, filosófico e político, tá? Então, nós vimos que essas tendências são 5 que nós abordamos, tá? Vimos a tradicional, vimos a tendência tradicional, a pedagogia renovada, né? A tecnicista, a libertária e a pedagogia crítico-social. Mas a questão que fica é a seguinte: mesmo certamente nós vamos nos encontrar em algumas dessas tendências, ou quando estivermos elaborando as nossas aulas, ou quando estivermos na prática das nossas aulas, nós vamos nos encontrar mais familiaridade, mais aproximação de algumas tendências, né, do que em outras. Isso não significa que nós tenhamos que seguir apenas uma, né? Podemos mesclar, depende do contexto, depende da nossa clientela, como eu costumo falar nas aulas presenciais, sempre a gente tem que analisar muito bem o entorno de onde nós estamos, né, trabalhando, da nossa escola, o contexto onde está inserido o nosso estudante, o nosso educando, o histórico desse estudante. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil, tá? Mas por isso nós temos que ser flexíveis, criativos e buscar o melhor, principalmente no ensino da filosofia, tá? Porque o ensino da filosofia, sem uma didática apropriada, adequada para aquele momento, para aquele contexto, para aquelas pessoas, tá? Ele se torna muito maçante para adolescentes, né, jovens de ensino médio. Então, nós precisamos usar da didática, que é essa arte de saber ensinar. Então, nós precisamos usar da arte de saber ensinar filosofia, que é, como eu costumo dizer sempre, é a arte de fazer pensar, de ensinar a pensar, de ensinar a refletir, de construir criticidade. Bom, sem didática fica muito complicado, tá? Então, nós precisamos ser flexíveis, ser criativos, buscar o melhor sempre, nos doarmos, tá? Porque ser professor é se doar. Bom, então a questão que eu quero encerrar então essa nossa primeira parte aqui é: será que nós, professores, ao elaborarmos o plano de ensino ou o que vamos trabalhar em aula, nos perguntamos se as técnicas que nós utilizamos estão adequadas com a nossa proposta de ensino? É isso.